tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de julho de 2010, segunda-feira. Verbete é o 1626. Em 3 páginas, 47 elogias e 6 máximos. O tema, avanço da razão. A especialidade, autodiscernimentologia. Definição. O avanço da razão é a reação individual e coletiva gradativa do nível de irracionalidade subhumana para a racionalidade humana e extrafísica evolutiva por meio da vivência, com predominância do paracorpo do discernimento, o mental soma, no micro-universo das consciências. O avanço evolutivo da autopensalidade, o avanço mental somático, o avanço cosmoético da proex pessoal, o avanço do contrafluxo das fossilizações milenares, o preço da verdade relativa de ponta como sendo um desconforto temporário, o fato de o avanço da razão, da lógica e da autorreflexão anularem os instintos e caprichos gerados pelo psicossoma, as tolices da imaginação exacerbada, as fantasias subcerebrais e as superstições multimilenares. Aqui, então, nós estamos vendo que o processo para haver razão, raciocínio e lógica é necessário extirpar instinto, caprichos, tolices, fantasias e superstições. Sem isso, é difícil. O avanço evolutivo inesperado do extrapolacionismo parapsíquico. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia. 20 fatores evidenciadores do avanço da razão, seja quanto à vida pessoal ou coletiva. Agora, na remissologia tem 15 itens, entre eles: avanço mental somático, extrapolacionismo, magnificação mental somática, nível desenvolvimental e potencialização evolutiva. Frase enfática. O avanço da razão na Terra depende da vontade de reciclagem intraconsciencial de cada consciente e da vontade coletiva intrafísica por meio da exemplificação da reeducaciologia. Você já promove o avanço da razão pessoal? Desde quando? Agora, perguntas. Certa vez o senhor fez analogia entre a força da TENEPS com a força de mais ou menos uns 10 mega-assediadores. Seria isso mesmo? Adianta pensar sobre a energia da TENEPS e criar rapport com ela para dinamizar seu efeito e se tornar predisposto a ela? Sim, mas o ideal é a pessoa estudar o manual da TENEPS e, quando puder, praticar, vivenciar o negócio para o resto da vida. É uma técnica para o resto da vida. Poderia nos explicar melhor em trinomiologia e o trinômio, cogniciologia, autocogniciologia, paracogniciologia? Em polinomiologia, o polinômio subléxico, uniléxico, biléxico e poliléxico. Então, o primeiro trinômio, cogniciologia, é a ciência da cognição, do conhecimento em geral. Autocogniciologia é a ciência da pessoa estudar o conhecimento pessoal. É o chamado autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, o conhecimento do cosmos, mas a partir da pessoa. Agora, a paracogniciologia é o conhecimento, a ciência do conhecimento parapsíquico, quer dizer, a parapercepciologia, a paraperceptibilidade, é a mesma coisa. Agora, na polinomiologia, subléxico, é aquela pessoa que tem um dicionário que não é dicionário, é apenas um glossarinho, pequenininho, glossarinho. Ou, se vocês quiserem, vocabuláriozinho. Não passa disso. Então, ele não tem um dicionário consistente, grande, daquilo que ele usa, daquilo que ele precisa se comunicar, daquilo que ele fala, daquilo que ele escreve. Uniléxico é aquela pessoa que tem um dicionário só. Quer dizer, só funciona com um. A maioria das pessoas só tem um dicionário, que é o de sinônimos, e mesmo assim ele é fraco. Quase sempre ele é um subléxico. Agora, o biléxico é aquela pessoa que já tem 2, pelo menos na cabeça.
Agora, o polidex é aquela pessoa que já tem uma certa erudição, uma certa polimatia, já raciocina já com o nível da linguagem científica, internacional, etc. Tal. Enfim, a cultura já é mais ampla. Assim nós temos os 3 polinômios, os 4 itens do polinômio. E ali a gente tem as 3 ciências do trinômio. Quais as consequências para um suicida? Santos Dumont, gênio brasileiro, cometeu suicídio. As consequências para ele foram diferentes, tendo em vista a sua genialidade intelectual? Não, isso tudo depende. O que interessa para a pessoa, seja suicida ou não, é a ficha e o saldo da ficha evolutiva pessoal dela. Suicídio tem agravantes e atenuantes. Tem muita gente que suicidou, que na verdade não suicidou, foi assassinado. O assassinato pode ser de pessoas humanas que mataram a pessoa e pode ser de consciência extrafísica que mataram a pessoa. De modo que isso tudo tem que fazer uma redução. Isso é que a gente chama de atenuante. Em parafatologia, o avanço evolutivo inesperado, o extrapolacionismo parapsíquico. Poderia comentar e exemplificar esse avanço inesperado? O caso todo é o seguinte: o avanço inesperado, ele não chega a ser feito uma mutação grande, mas é porque a pessoa acumulou determinados méritos e ela recebe, então, uma alteração positiva, a maior, num determinado momento. Agora, esse extrapolacionismo é esse avanço, um esclarecimento grande. Vocês sabem, uma pessoa que tem conhecimento das coisas, ela está com tudo, ela está na frente de tudo. Por exemplo, existe até uns processos que conhecimento é um problemão. Às vezes é muito negativo e pode ser cometido crime pelo conhecimento. Olha o crime, por exemplo, na Bolsa. Um conhecimento privilegiado antes da hora de sair determinada ação ou qualquer coisa. A pessoa fica sabendo antes. É um crime. É perigoso. De modo que conhecimento é a maior força da pessoa depois da vontade. A primeira força que a consciência tem é a vontade. A segunda é a cognição. Agora, como é que uma pessoa vai ter força com a cognição, conhecimento? A partir do conhecimento dela. Ela conhecer a si mesma. Por isso que estava lá, nosti te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Isso já estava lá, no processo antigo. Eles já tinham colocado, o negócio é muito sério. Quanto mais a gente conhecer, melhor. Por isso que eu trabalhei com o conscienciograma, a consciência-terapia, os processos da ProEx, cosmoeticologia, os códigos coéticos, etc. Agora, o CAEC, eu queria falar para vocês, é a única instituição com 17 câmaras de reflexão. São os laboratórios. Não tem nenhuma na Terra que tem tanta câmara de reflexão. Isso faz pensar. O povo geralmente ainda não viu isso como valor. Eles ainda não alcançaram essa visão panorâmica nossa. Agora, a Consim consigo mesma e as consciências. Isso aqui é a câmara de reflexão. Uma boa loja maçônica tem uma câmara de reflexão. Agora, por exemplo, nós aqui temos uma instituição com 17 câmaras de reflexão e outra coisa, elas são específicas. Da ProEx, da Cosmoética, da TENES, Estado Vibracional. Agora, o que é uma câmara de reflexão? É bom a gente falar. É a volta ao útero, é o retorno à infância, é a casa de Tarzan, é o aconchego. São as reflexões pré-dessomas. É o contato pré-evoluciólogo. A técnica de reflexão de 5 horas é a câmara de reflexão. Forçada. A gente está pondo a faca no peito da pessoa e fala, te vira, o problema é seu. Agora, por exemplo, o que é a minha casa? Eu falo que é casa de Tarzan. É uma câmara de reflexão. Eu estou no meio do verde, cheio de energia, de fitoectoplasma. Está entendendo? Na verdade, nós temos mais de 17 câmaras de reflexões aqui. Tem outras aqui perto aí, que moram 4 casais. São câmaras de reflexões. Agora estão fazendo mais uma aí sobre o processo de ectoplasmia, não sei o quê. É câmara de reflexão. Por aí vai, tem várias. Mas os laboratórios é que são os mais adequados para isso. Pensem bem nos laboratórios. Mas essa aqui não é a câmara de reflexão. Essa aqui é o RINC,
do boxe intelectual. Tá? Aqui já é briga, não é bem. Lá é de reflexão mesmo, a pessoa entra e fica quieta. Lá é só consciência. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. O que nós falamos aqui, o que esses laboratórios mostram, as técnicas que a gente apontam, os processos nossos de cursos, esses, vamos dizer, todos esses certames e eventos que nós fazemos da Conscienciologia, eles visam, antes de tudo, a autoexequibilidade das técnicas. Isso para não deixar desculpa para ninguém. Tudo que nós falamos aqui é exequível. Então, por isso que eu falo muito a meu respeito. Porque se eu fiz, vocês também são capazes de fazer. Então, execuibilidade, a factibilidade. O processo aqui é de vivência. De modo que tudo que nós falamos, essas técnicas todas, tudo isso que a gente fala, isso não são coisas teóricas. São processos já, vamos dizer, testados na prática. A gente pode vivenciar. De modo que é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Os laboratórios, eles servem também para isso. Vamos pensar nesse processo, que é muito sério. Exequível. Não adianta você tirar o corpo fora e falar, não, isso é para eles. Não, isso não funciona. Não, isso é conversa, escusa, saltar de banda, estão tirando o corpo fora. Não querem se enfrentar. Se uma pessoa conseguiu, qualquer outra consegue. Isso é da humanidade, é da ciência. A ciência diz justamente isso. Se alguém fez alguma coisa, é só outra pessoa seguir os mesmos procedimentos que ela chega lá. De modo que vocês estão com a faca no peito, colocada por vocês mesmos. Tá certo? Você quer falar, irmão? Ou a Rita é só para dar atenção para ele, que você sabe, ele é mais jovem. Jovem. Se ele quisesse falar primeiro, ia dar... Não, os jovens primeiro. Depois são as mulheres, depois os jovens. Estava pensando aqui a respeito do Estado Mundial e o avanço da razão. Quais seriam os primeiros pontos, assim, da gente hoje em dia pensar que seriam mais importantes para fazer a base até a implementação do Estado Mundial? Seria bom você ler que tem aí uma revista que saiu uma reportagem sobre esse processo do Estado Mundial, Estado e outras condições do governo mundial. Eles estão metendo o peito, metendo o pau e falando uma opção de coisa sobre o assunto. O que é? Não, é uma revista que saiu. Você de ver, super interessante. Eu acho que eu tenho até ela aqui. Eu falei aqui sobre um assunto dela aqui. Sabe? Isso seria bom você ler. Espera aí, que eu vou ver se essa revista, eu acho que ela está aqui. Um minutinho. Só para ajudar você, porque lá é o seguinte, é muito raro os leigos ou laicos falar desse processo de Estado Mundial. E ali eles estão metendo o pau só nas dificuldades. Só põe em dificuldade para não ver. Até parece o PT que arranjou aquilo. Olha, estamos respondendo indiretamente, é como se estivesse respondendo para a gente. Besteira, né? Problema nosso, isso tudo vai demorar, mas isso é exequível. O Estado Mundial também é exequível. Porque acho que começa a partir da pessoa, né? Quanto mais a gente se qualificar... Quanto mais exemplo você der, melhor. Porque o exemplo é arrastante. Ele arrasta a pessoa. O negócio é seríssimo. Eu li aqui, foi só o livro. Mas agora, sobre o processo do só governo, eu não li. Passa lá para cima, que vai chegar na mão dele aí. Obrigado. Né? Olha aí o que é. É isso aí. O Arlindo
Eu queria que se aprofundasse na página 35, polêmicas. As polêmicas, à vista dos fatos no âmbito da atual SOCIM, ainda patológica, do terceiro milênio, se não vivemos em polêmicas úteis permanentemente, estaremos errados ou acomodados. A evolução pacífica se alcança por alto esforço contínuo, sem acompliciamentos regressivos. O fato de se dar rumo ao avanço da razão é inteiramente interassistencial. Agora, gente, vocês estão vendo, através disso que eu estou falando aqui, o valor desse tertuliário. Nós precisamos de ter tertuliário espalhado no mundo, em tudo quanto é país, para haver debate sobre os assuntos mais importantes da comunidade. É isso aqui, ó. Então, à vista dos fatos, no âmbito da atual sociedade intrafísica, que é patológica, se não vivermos em polêmicas úteis permanentemente, estaremos errados ou acomodados. Você vai olhar, ver isso tudo aí, você vê que está tudo errado, então você vai ficar calado? Está certo? Você entende? Agora, a gente tem que fazer força, mas também tem que falar, tem que pôr a boca no trombone. Como é que fica? O avanço da razão, essa questão polêmica, ele dá uma, alavanca assim, bastante a razão. E tem uma coisa boa. Eles fazem uma força danada dentro da ciência convencional para fazer a tecnologia. A tecnologia, em muitas coisas, mata muita gente, piorou muita vida de muita gente. Porque só na guerra lá, só com a bomba atômica, já mataram mais de 200 mil pessoas até o momento. Agora você veja, por outro lado, tem um aspecto bom. O problema da supercomunicação que nós vivemos. Essa supercomunicação faz o povo opinar. Mesmo nessas bobagens que faz a comoção popular. Por exemplo, um troço sério. Esse jogador aí, que tudo indica, ajudou lá e mandou matar a namorada. Olha só a comoção que tem isso. Até fora do Brasil isso repercutiu. Isso é importante. Agora veja, eles estão vendo o que é um crime com detalhes. Já levaram até agora 8 pessoas nessa história que eu vi hoje numa revista lá e nos jornais. 8. Tem gente na cadeia, parece que tem mais de 6 já na cadeia. Para examinar o processo. Vocês veem, essas polêmicas são úteis. Por incrível que pareça, isso tinha que vir a puro. Outra coisa que eu acho seríssima, ainda maior do que o caso desse goleiro, é o problema da pedofilia da igreja. Afinal de contas, o sacerdote é o pedófilo, do ponto de vista geral. Isso a gente sabe, eu sei isso desde a minha infância em Minas Gerais. Agora então veja, isso me afuro. Antes era tudo encoberto. E a igreja, essas décadas todas, tem passado através disso. Por quê? Eles fazem os padres que querem e não castram os padres. Faz padre e deixa. Os caras mantêm os documentos, tudo de macho. Aquilo funciona. O negócio está para trás. E muitos desses padres não são homossexuais. Presta atenção. Eles são, no caso aí, bissexuais. Tem muita gente assim. Então, veja, isso não viria assim, ninguém ia acusar nada, até o Papa hoje está sendo acusado de pedofilia, quer dizer, ele colabora com isso. Eles têm colaborado o tempo todo. Agora veja, eu vi isso na minha infância, a gente queria falar, não podia. Por quê? De vez em quando um cara falava, depois sumia. Aí eles falam assim, não, ele mudou para o Piauí. Não era nada, tinham matado o cara. Lá no interior era assim. As pessoas sumiam de vez em quando. E não apareciam mais. Aí eu estou lá, quando aparecia a consciência, me mataram, Valdo. O problema foi esse. Eu vi muita gente assim. O processo de parapsiquismo é terrível, porque ele transcende a justiça humana, transcende a delegacia, transcende o tribunal. Os caras aparecem, não, olha aqui, sou eu, me mataram, eu estou fora do corpo, não tem jeito, como é que é?
Valdo, Mas olha, foi uma bênção, fiquei livre, pelo menos uma temporada. Se eu agora renascer, não vai ser aí. Eu ouvi isso, rapazinho ainda, as consegues falando. Agora, eu cheguei e fui falar isso com meu pai, e falei assim, meu filho, não fala isso para todo mundo. Se você falar, por exemplo, a família do fulano, você está perdido. Esse é que mandaram matar. Não pode. Agora veja, hoje a gente já pode falar essa verdade. Então, é uma bênção haver o processo das polêmicas. A própria política. Antigamente eles faziam a política lá na casa do compadre, etc. Tal, a eleição. Hoje não, pelo menos já tem eleição. Tem muito roubo, muita coisa errada, ficha suja, mas já melhorou. Só era pior. Na minha infância era pior. mas isso seria... Agora, tinha políticos mais honestos. Hoje tem político mais desonesto. Eu não sei se a principal base da evolução do planeta, não sei, talvez a principal base seria essa polêmica, não sei. Uma das coisas que nós precisamos mais é polemizar, desde que seja útil, né, para esclarecer. Afinal de contas, o processo é o avanço da razão. Como é que vai haver o avanço da razão sem haver debate, controvérsia, refutação, confutação, discussão? Tem que ter. Como é que esclarece as coisas sem isso? Não tem jeito. Todo mundo que tem medo, tem gente que tem medo da palavra discussão, da palavra polêmica, da palavra política, da palavra refutação. Tem gente que treme a hora que a gente fala essa palavra. Quer dizer, são jejunos, né? É gente que está começando a engatinhar em certas áreas de mental. A nível popular eles falam, né? Política não se discute, religião não se discute. E a vovozinha, você pergunta como é que vai, então? O senso comum Agora, só a última coisa, essa última parte da polêmica aqui, negócio que eu entendi, mas eu queria que se aprofundasse a razão. O fato de se dar rumo ao avanço da razão é inteiramente interassistencial. É o jeito de você esclarecer os outros. Como é que você vai fazer à tarde sem esclarecimento? Como é que você vai esclarecer sem debater com a pessoa? Eu chego e falo com uma pessoa sobre determinada coisa, aí me dá o conta. Então vamos ver, vamos argumentar e mostrar os fatos. Como é que é? Esse é o caminho, é Tales. Ou você pensa, a Tales, por que ela é antipática? Por que ela é mais difícil? Porque ela exige debate. A consolação, não. O cara está precisando de 5 mil prata, você dá 10 mil para ele. Quanto calou a boca? Não tem mais nada. Você consolou, melhorou a situação toda, ficou nisso. Não resolveu nada. É uma resolução superficial. Escreveu na água, cuspiu para cima. Não resolveu definitivamente nada. Agora, na hora que você debate, aí resolve. A pessoa vai mudar de posição, alguém vai ter que mudar de posição. Se continuar, vai dar problema entre os dois. Debate, discussão, refutação, polêmica. Se são úteis, sai de baixo. Isso é muito importante. Agora, o povo não pode ter medo desse processo de política, polêmica. Não. Temos que enfrentar. Existe um aspecto útil disso. O debate útil é igual a Tales, né? É a Tales. É a Tales em si. Né? Mas o que você achou? Você anotou ali os dados, etc., tal, da história? Isso ajuda para a pessoa entender o Estado Mundial. Até que a reportagem é pequena, né, para o assunto, né? Eu achei muito superficial. Agora, lógico, mas pelo menos já estão falando alguma coisa. Isso é muito raro. O que eu vi ali... Esse número da super interessante é um dos melhores que apareceram nos últimos tempos. Por quê? É um monte deles que apareceram que está tudo errado, cheio de besteira, tudo. Esse aí está melhor. É o último número que eu vi aí, dessa semana. O que eu percebi, assim, eles têm uns medos, assim, como a gente pensasse como se fosse o mundo agora, no momento que a gente vive, se fosse o Estado Mundial. Eu não estou pensando... Esses são os bobocas. Eles estão querendo tapiar. Entende? Agora, a super interessante tem muito disso. Ela traz uma opção de coisa para ver se acomoda todo mundo, para chamar atenção. Querem fazer um escândalo ideativo, ideológico. Eles gostam demais disso. Eles estão pessimistas. Agora, por exemplo, aquela que eu falei aí antes sobre o livro, aquele artigo é bom. Eu li aqui o artigo praticamente quase todo. É nessas aí.
Pois é, eles não estão chegando à conclusão, eles estão sendo super pessimistas, não estão chegando à conclusão. Não, eles estão assuntando o assunto, isso é muito importante. É muito importante trazer à baila o processo. É bom. Agora, essas revistas modernas hoje, eles estão tudo pirados. Né? Escreve tudo esquisito, desenho esquisito, às vezes você nem lê direito. Tudo pirado. Agora, você vê que tem Cosel atrás disso. Mas, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Uma das coisas que eles colocam aí é a respeito da moeda. Ele tem medo de colapso da economia mundial, aquelas coisas com a moeda unificada. Eles têm razão. Sim. Se fizer isso até amanhã, vai dar um colapso. Pois é. Tudo é gradativo, é o que nós falamos. O Estado Mundial é gradativo. Eu falo assim, o Estado Mundial vai aparecer daqui quantos séculos ou daqui quantos milênios? Só isso já dá para a pessoa pensar. Mas, por exemplo, Mas é inevitável. Por uma questão. Agora, tem uma saída que eu falo que mostra a inevitabilidade. Amanhã, a hora que tiver contato com outros planetas, isso aqui vai ser uma casa. A casa vai ser governada só por um. E vão ter outros planetas habitados. Como é que vão ser? Aí perto. As colônias extraterrestres são inevitáveis. Isso aí já no século, não sei qual lá, muitos séculos, já tinha gente que já falava. Mas como é que, por exemplo, seriam... Eu já debati isso em vidas anteriores, pra você ter uma ideia. Mas como é que seriam as trocas de recursos? Não teria moeda, né? Mas como é que seriam as trocas de recursos? Uma região tem uma... Não, o problema acaba com o dinheiro e fica o processo de valor das coisas, mais valia. O seu serviço vale um determinado ponto. Então isso vale o quê? Aí pronto, faz a troca, permuta, e acabou. Bobagem. Dinheiro foi o homem que criou. Pois é, nós não nascemos com dinheiro. Ninguém nasce com uma moeda na testa, moeda de ouro. O que eu estou pensando justamente é na parte das regiões do mundo, entendeu? Vão ter regiões que tem que... Não, cada um tem sua cultura, mas tem seu valor. Por exemplo, vamos trocar cana pelo trigo. E por aí vai. Quanta gente não faz isso? Escambo, assim, né? Esse escambo é o nome que eles gostam de usar hoje, mas isso é a catira. Isso é antigo. O meu avô já fazia isso há 70 anos. E ele ainda falava, a técnica toda é começar com agulha e acabar com cavalo. Quer dizer, ele ia trocando, começar com agulha. No fim, tinha um cavalo em casa. Isso é que é venda. Essa é que é a venda séria. Eu aprendi isso com ele. E ele vira para mim e fala assim, você tem todo jeito dessas coisas, é o melhor da família que tem. Aí eu invoquei aquela ideia dele, coloquei em mim. Fui estudar na Wall Street e no Wells Fargo Bank. Cheguei na Bolsa do Rio, em alguns meses eu decupliquei o dinheiro que eu apliquei. Naquela ocasião eu podia fazer isso, as coisas estavam tudo corretas no Brasil. Não houve encilhamento nem corrida na Bolsa. Você falou Sr. Paulo, vida, você já discutiu, eu estou lendo já debateu sobre isso? Como é que foi? Quem está falando? Dá para escutar? Fala aí, que eu não estou ouvindo nada, não. O senhor falou que em outras vidas você já discutiu sobre isso. O senhor já debateu sobre isso, sobre a questão do Estado Mundial, sobre qual questão que o senhor já... Sobre a outra... questão de dinheiro, Estado Mundial e o processo de vivência em outros planetas. Essa ideia já é antiga. Você pode dizer assim, em qual contexto? As colônias vêm agora, isso a ciência hoje já admite. Eles já estão querendo ver se em 2030 já tem gente em Marte, né? Uhum. Na Lua vai ter logo, porque na Lua já foi gente lá, né, e voltou. Ele não gostou de lá porque não achou doce de leite nem manga lá. Então o cara voltou. Pois a água tem de todo lado. Às vezes queriam provar, mas agora já é ponto pacífico. Ninguém vai discutir mais que não tem água. Tem água. Acabou. Então já tiver que engolir mais essa. E por aí vai, tem uma opção de coisa. Osvaldo, a minha pergunta é sobre a primeira página, atributologia, segunda linha. Eu queria que você explicasse melhor o que seria a holomaturidade intelectiva. A holomaturidade intelectiva do mental soma é a pessoa que amadureceu o problema dela pensar, do discernimento, ela aumentou já o nível de lógica, de racionalidade que ela tem perante as coisas, ela acerta mais naquilo que ela faz, ela erra menos.
ela já tem uma autopensenidade mais linear, entendeu? Mais reta. Mas essa holo, então era... Holo é a geral, é Sim. que pega tudo, é a cosmofisiológica. Mas Pega então tudo. daria para fazer subdivisões? Isso é lógico, todo ouro pode ser dividido em partículas. A gente vende aos varejos, faz desconto. É o varejo. Ouro é o atacado. Agora aqui, em nossa evolução há 3 critérios de ciclo existenciais: grupo, karmalidade, complementaridade e atividade. Pergunta: se o modo de transmigração é critério de ciclos existenciais, quais outros critérios de ciclos multidimensionais? Seria bom a pessoa ler aqui aquele verbete que a gente está falando de medidas interplanetárias de um planeta para outro. É isso aqui para a pessoa entender, né? Como é que chama o verbete? Mas é medida interplanetária. E tem mais outros desse tipo, mas esse aí que seria bom a pessoa que lê. O que é? Isso já tem no DVD, não tem? Isso aí? Acho que tem. Agora, o modo de transmigração é critério de ciclo? Não é só isso, não é só ciclo, é o ciclo do planeta. Mas a transmigração é devido ao nível médio das pessoas, do saldo das fichas evolutivas. Então aí tem que haver uma renovação, porque a pessoa já não está cabendo mais nesse lugar. Ela está excessiva na localização. Não dá. É igualzinho, por exemplo, uma pessoa que, vamos dizer, que vai viver no lugar. Chega lá, está cheio de cobra. Ela tem que melhorar aquela cobra. Ou senão o outro que vai fazer uma plantação. Chega lá, tem formigueiro todo lado. Ela tem que dar um jeito nas formigas. Então, a mesma coisa, tem que fazer a exportação da formiga, das cobras, do planeta. Qual a técnica para conservar alguma parasinapse no momento do restringimento psicossomático? É a pessoa pensar bem positivo em tudo que ela faz, a consciência, enquanto ela está na intermissão, lá, no período intermissivo. Então, ela pensa nisso, ela olha o essencial, vê aquilo que é o prioritário e conserva aquilo na retina, como nós chamamos. Lá seria na para-retina, né? É o jeito. Aí ela lembra quando ela vinha aqui. Um povo molusco chamado Paul ganhou fama mundial ao prever os resultados na Copa do Mundo. O senhor que estudou parapsiquismo pensa que existe a possibilidade de animais terem certo grau de parapsiquismo? Caso positivo, poderia citar alguns animais que possuem certo grau de parapsiquismo? Sim. Gato, certo tipo de cachorro, cavalo, égua, entende? Cavalo, então, já teve até cavalo, por exemplo, que já ganhou prêmio internacional para as coisas, tudo isso. Agora, o processo todo é o seguinte: não é só esse povo com essa situação, não. Você pensa bem, uma consciência, às vezes, ela tem mais facilidade de agir através de um arbusto, de um animal, de um polvo, de um cachorro, de um gato. Isso varia. Então, você tem que ver também que tem boi na linha. Às vezes tem consciência atrás disso. E está fazendo. Ela influi pela energia em cima do bicho e consegue fazer isso. Ao vivenciar, e outra coisa, aí seria bom a gente clarear isso também. Na questão do futebol, vocês têm que lembrar que os instintos estão acesos no máximo. Porque está cheio de fanáticos. Aquele negócio todo. Isso aí é muita energia que solta. Na hora que solta energia, a consciência vem e faz o diabo com aquilo. O futebol, na hora que tem uma decisão, igual a de ontem, por exemplo, entre lá a Holanda e o México, os espanhóis, espanhol e Holanda, né, e holandês, o que se passa com isso? A briga terrível disso aí, naquele período. Ainda mais ontem que teve prorrogação excessiva, teve tempo lá, é meia hora geralmente, é 15 para cada lado. É isso mesmo? É 15 para cada. Então vocês vejam bem, o processo todo chega num certo ponto que são 2 horas de tensão. O negócio 0 a 0. Ali é a coisa mais fácil que tem, pegar aquela energia e julgar nas coisas. Agora você vai falar, não, mas Valdo, isso aí foi depois do jogo. Sim, foi antes, mas ele pega aquela energia e usa no ambiente. Aquele ambiente fica enrolado. A hora que esse povo descobriu alguma coisa que todo mundo viu, já pensou o tanto de energia que não entrou ali?
A Consciex vem e faz o que bem entende com aquilo. Às vezes dá certo. Outra coisa, Consciex às vezes pode prever o jogo. Muito melhor que a gente, que sabe o que tem atrás dos bastidores, quem é que vai dar conta do recado ou não, ver como é que é a situação. Por exemplo, o Brasil. Eu falei desde o início, eu nunca vi um time brasileiro discreto internacional tão fraco igual esse que eu vi esse ano. Eu olhei aquilo lá e nem quis ver mais depois. Agora, por exemplo, essa turma aí, eu tinha falado no início, o México pode ganhar esse campeonato. Eu não falei isso bem antes. Falei para ele. Assim, o México pode ganhar esse campeonato. Pois é, mas falando do negócio, mas é que eu estava falando do México, por isso que eu estou encasquetado com o negócio do México. Agora, processo, eu falei bem claro que era a Espanha. Isso foi bem antes. Aí eu falei assim, mas a Espanha, teve alguém que falou na hora que eu disse, mas a Espanha, quem que é que tem a Espanha? Tudo isso aconteceu. Agora veja, eu quando vi os negócios do Brasil lá, da história, falei, gente, olha, eu não estou nessa, eu não vejo mesmo jogo de futebol, então me deixa em paz, que eu não quero ver isso aí. Aí eu falei assim, já compraram as cartinhas? Tem esse papel. Senhor Valdo. Eu falei, compra as caixinhas, o povo vai precisar. Eu falo baixo, né? Caixinha de dente de papel, porque eu uso aquela caixinha quadrada, sabe? Aquela que coloca no negócio. Ao vivenciar um certo nível de parapsiquismo, é normal tratar o fenômeno da projeção como sendo algo secundário. Estou engateando o parapsiquismo, mas esse tipo de pensamento vem à minha cabeça sempre que estou estudando. Olha aqui. Projeção consciente, ela pode ser secundaríssima e pode ser primeiríssima, depende do que é. Se uma pessoa tem um fenômeno de cosmoconsciência dentro de uma projeção, através do mental soma, sai de baixo. Aquilo é para o resto da vida dela e para as próximas vidas que ela vai ter. Uma outra pessoa tem uma projeção com assediador e vem com a dor de barriga danada e sai da cama para ir para o banheiro, isso não vale nada. Então, depende da pessoa, o que a pessoa pensa sobre projeção, né? Ali, varia. Informamos que a revista Consciência publicou o documento Memória sobre os programas parasociais com relatório das atividades básicas voltado ao Estado Mundial. Olha, João, isso é para você. Os intercâmbios educativos conscienciológicos, iniciados desde 1989, visam a formação de currículo para pleitear o selo da Unesco aplicado a programas de ajuda internacional na área da educação. A da revista Consciência. Ela não falou o número, mas você procura. O documento Memória sobre os programas parasociais voltados ao Estado Mundial. Senhor Valdo. De ver qual é. Eu estou lendo um livro da Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios. Aí ela, num artigo que ela comenta, o professor dela, o Jaspers, ela comenta um texto dele que é Psicologias das Visões de Mundo, de 1919. Sim. E ele já estava falando disso e falando isso que o senhor colocou, que a razão... É o Karl Jaspers. Isso. Que a razão... Mas olha, tem um monte de coisa dentro do direito sobre isso, sobre a politicologia, então, isso é internacional. Sobre o Estado Mundial é coisa antiga. Mas sim, agora o que eu achei interessante no que ela comenta é que ele diz que a razão só, por si só, sem ser comunicativa, não vale nada. Sem se comunicar, sem a solidariedade com os outros. Tem que ter a solidariedade, tem que ter o processo que nós chamamos a interassistencialidade. Agora, uma coisa séria também no Estado Mundial é o problema da fraternidade. Tem que ter senso de humanidade, tem que ter universalismo. Uma das coisas que eu já escrevi sobre o Estado Mundial é o seguinte: o dia que o Estado Mundial estiver sentado, a primeira coisa que tem que acabar é o pan-judaísmo. Os judeus têm que acabar. Mas olha, isso é para começar. Mas e o islamismo também tem que acabar. E o catolicismo tem que acabar. Cedo ou tarde isso tudo tem que acabar. Por quê? Todos são secções ou sectarismos, são facciosismos. O universalismo é que faz o Estado Mundial. Enquanto tiver essas coisas repartidas, isso vai ter problema. Então, por exemplo, os judeus,
eles são mais universalistas e menos universalistas que existem em todas as etnias da Terra. Por quê? Eles são muito universalistas porque tem um judeu no mundo inteiro espalhado, porque eles gostam de fazer negócio com os outros. O judeu evita tapear ou fazer negócio consigo mesmo, mas faz mais com os outros. Então ele tem que estar em outro lugar. Por isso que quando fizeram lá na minha terra, aqui, o Oswaldo Aranha, aquele negócio todo, fizeram o Estado de Israel, na minha terra, a turma chegou e falou assim, isso aí vai ser difícil, judeu não gosta de viver só com judeu. Isso aí eles não vão se dar bem lá, vai dar alguma coisa lá dentro. Realmente deu logo em seguida, houve uma opção de coisa com eles nesse sentido, e até hoje ainda está vendo, né? Eles se deram mal com o povo que estava lá dentro, que às vezes não se misturam. Então, o processo do Estado Mundial precisa da mistura universal, que é o que em Foz é uma prática disso, tem 75 etnias. E eles estão vivendo mais ou menos bem, essas pessoas estão vivendo bem aqui. De modo que a situação é essa. Agora, outra coisa que vai ter no Estado Mundial, o dia que tiver, não vai ter briga de futebol entre México, você está entendendo? É México, não é México? Entre o México e qualquer outro jogo. Pensa bem. Então, por exemplo, não vai ter essa briga entre holandeses e espanhóis. Não vai ter a briga, qual que foi a do Brasil? O Brasil e a Holanda. Quer dizer, então o processo todo é esse, é a vida. Entendendo? Tudo isso vai acabar. A competição, a concorrência, a briga, em vez de ter um contra o outro, os dois estão juntos. Então é mão na mão e ombro a ombro, em vez de ter a briga. Então acabou. É essa briga que você veja, a hora que aparece um goleiro igual esse que manda matar os outros, o que é que mostra? Que ele é belicista, está com um dragão nas costas enorme, que apareceu na revista lá, a tatuagem dele é um dragão imenso nas costas. Quer dizer, é um dragão. O processo, vocês já viram como é que é, ao passado, ao belicismo. Paulo, ele como belicista não quis trabalhar como policial, então ele foi ser goleiro. Foi na prisão, que já tinha cometido crime, ele era goleiro de uma... Vocês sabiam disso? Apareceu na televisão. Ele foi goleiro de um time de cadeia. Antes. Ele está no lugar dele, ele nunca saiu de lá. Vocês estão entendendo a mentalidade, como é que é o passado? Eu não estou falando só dessa vida, não. É o passado dele. Outra coisa, vocês viram ele, como é que é? Ele olha assim, ó. Não abaixou o facho dele, a crista dele, hora nenhuma. Presta atenção, olha só como é que é. Então veja, o que é o esporte? Ele, coitado, saiu do belicismo, foi para o esporte, mas não deixou de ficar no belicismo. O maior amigo dele era um ex-policial que foi mandado para a rua, porque cometeu algum processo de delinquência. Isso em 92. Eu vi lá, a televisão está explicando isso tudo. Vamos analisar o processo, esse é fiz desse povo. Essa turma se tornar personalidade pública. A gente tem, vamos dizer, facilidade e liberdade de fazer qualquer observação a respeito deles. Eles estão aí para isso, não é verdade? É o processo nosso. Ninguém pode vir as sutil, quer dizer, ninguém pode fazer uma ação judicial contra nós para fazer essas análises. É o fato, os fatos estão aí, na cara. Agora, então, pensa bem, jogador de futebol já tinha sido goleiro de time de cadeia, dos detentos. Aparece até, a televisão postou foto dele e tal, junto com os detentos. Agora, arranja um dos maiores amigos dele, é um ex-policial, que já estão mostrando agora na televisão, que o cara nunca deixou a farda. Está lá ensinando, aparece um monte de gente no macho-macho, é aquele negócio da pessoa rastejar, macho-macho, é aquele negócio de rastejar. Eu, como estudei essas coisas todas, e passei por isso, sei como é que é, a situação não é fácil, dá pena. Agora, então, veja, noutra vida, se tivesse o Estado Mundial, já não teria mais jeito nem dele ser goleiro para brigar com os outros no campo. Nem ele, nem os amigos dele. E outra coisa, falar que a família dele toda é feita de gente com
vamos dizer, perfil de delinquência. Um monte de gente da família dele foi criada daquele jeito. Nota, se tivesse, não teria o futebol, não teria o belicismo, não teria nada disso, está entendendo? Então isso é o Shangri-La, é o paraíso. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, por exemplo, o dia que tiver mais planeta, então eles vão arranjar, não, o planeta X, esse não pode ter delinquência. Qualquer coisa que tenha, tira o cara de lá, põe no outro planeta. Então, já vai haver a transmigração interplanetária já automática, feita pela própria humanidade, ou qualquer coisa que vocês deem para esse povo, para o povo humano, para as consciências. Você entendeu, João? Eu estou te dando a dica como é o processo do Estado Mundial. Agora, o caminho nosso hoje é um só. É procurar falar bastante de democracia pura para nós chegar no Estado Mundial. Antes disso, tem que entender o que é democracia pura, senão a gente não chega lá não. A melhor ideia que tem aí, nessas coisas todas, é a democracia pura. Valdo. É um caminho. Valdo, sobre o Estado Mundial, eu já andei procurando, fazendo pesquisa para achar material, não existe. Né? Não existe. É pouco. Não, mas Tem existe, um porque o que ela está falando. O Paulo Jasper mesmo falou nisso. Apareceu essa revista, mas Tem um monte, não, livro tem também, livro, tem bastante. assunto, tem tudo. Fala aí para ele. Hein, Arlindo? Tem um artigo que o professor Jaime publicou na revista Consciência também, que chama Estado Mundial Cosmoético. Ele faz uma retrospectiva histórica de várias abordagens sobre o Estado Mundial, e a bibliografia desse artigo dele traz também indicações de referências bem importantes sobre o tema. Já tem muito material. Esse material está na A revista Consciência, o nome do artigo do professor Jaime é Estado Mundial Cosmoético. Também, Eu vou pesquisar. Holoteca tem livro lá que toca no assunto. Toca no Estado Eu Mundial. vou aproveitar então para falar aqui, até para responder aquela pessoa, se entrar no site www.caec.org, a pessoa pode fazer o download da revista Consciência gratuito. É gratuito. Download gratuito. Gratuito. Você está falando baixo e alto. A hora que falar, tem que falar mais alto. E manter o Microfone, nível. Manter o nível. Senão, é o microfone escuta só a hoje. metade. É o microfone, não é não? Ô, Valdo, aqui sobre essa questão do Estado Mundial, você pode comentar também sobre aquelas reuniões que tem dos grandes empresários, Clube Bilderberg, que eles estão tentando instalar isso de uma outra forma, chamada Nova Ordem Mundial. Isso tudo está nesse caminho, mas isso ainda é muito grosso ainda, tem muito interesse ainda. Mas é o caminho, é por aí. Tudo é isso. Tudo que diz respeito ao universalismo, entendeu? Diz respeito a isso. Tem gente que tem um medo danado dessa palavra universalismo. Porque o que eu vejo desse grupo, eles se reúnem anualmente para tentar decidir esses processos, mas muito de ficar na mão deles ali, do mando deles. São grandes empresários, tem pessoas inclusive relacionadas com a política de alguns países, que seria até uma coisa. Até que ponto que esse povo é dos paranacionais e das internacionais? Quer dizer, essas empresas paranacionais. A gente vê isso tudo. Dizem também que tem relação com aqueles Illuminati, aquelas ideias lá. Pois é. Mas agora, o problema é que o Estado Mundial é para dominar mesmo. Só que tem que, democraticamente, todo mundo está dominando tudo. Então, todo mundo participa. É a democracia. É a democracia pura, o caminho é esse. Agora, nós, vivendo num ambiente igual esse do Brasil, por exemplo, o ideal é mostrar o que é teórico e o que é prático. Isso que nós estamos falando do Estado Mundial ainda tem muita teoria. Mas, se nós começarmos a falar na teoria, o povo vai começar a entender. Você veja, o Arlindo foi procurar, quase não achou mais nada do lado dele. Mas, no entanto, existe já muito material sobre isso. A gente tem que fuçar, ciscar, pesquisar, abordar o processo, para que a coisa apareça mais. Sim, essa questão, lógico que isso aí nunca vai dar 100 mil chamadas no Orkut. Porque o povo não está acostumado com isso. O Orkut tudo é baixinho, né? O negócio é baixo. Blog, tudo é baixo. Ainda não chegaram lá, mas um dia vão chegar. É uma questão bem pouco conhecida mesmo. Aí até esse pessoal se reúne de
forma secreta e as Pois fontes é, que eu não, achei... tudo que é secreto não presta. Estado Mundial é tudo aberto. Pois Tem é, nada secreto. mas o problema grande é que esse grupo aí, as fontes que eu achei, falam que eles planejam, inclusive, coisas, atentados que acontecem no mundo, eles planejam para gerar um movimento político e tudo. Olha, tem gente que faz isso abertamente. O FBI faz isso, a CIA faz isso, a KGB fazia isso, o Mossad lá de Israel fazia isso. Isso é normal. Tem essas coisas todas por aí. E o Brasil ainda faz isso ainda. Olha o que aconteceu lá em Jundiaí. PT. Cada um tem o seu. Celso Daniel. É o nome. A vida é dura. Santo André, Jundiaí, Campinas, tudo tem fatos lá. Isso aí envolveu todo mundo. É um monte de gente. Não é só Celso Daniel, não. Tem mais gente. Está mal contado. Eu não posso falar com quem não tem um troço preto na boca. Tem que ter. Professor Baldo, o Estado Mundial implica liderança cosmoética? É o ideal, né? Por isso esperamos que você participe disso quando tiver o Estado Mundial. Na frente. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque se fala de Estado Mundial é difícil, com a ideia mas que é execuível. O problema é esse. Isso é execuível. Agora, ó, todo mundo, com o tempo, vai acabar fazendo o curso intermissivo. Com o curso intermissivo, as pessoas vão entender isso. Elas vão para determinadas comunidades que já têm isso tudo. O nível filosófico e político já é de alta expressão. Então, a pessoa vem para cá querendo ficar sempre dentro daquele óleo pensando. As coisas vão melhorar. Vamos ver mais curso intermissivo para todo mundo. É o que a gente quer. Lembro que disso fala no jornal da Indexis, como inversor. É por aí. Aí delineou bem como vai ser e também esclarece que vai ser daqui milênio. Mas vamos começar, né? A gente pode começar a fazer as ilhas, né? Agora. Ilha. O outro nome também, no deserto é outro nome, é oásis. E por aí vai, tem uma série de condições assim. Por enquanto eles vão falar que as nossas ilhas são flutuantes. E os nossos oásis são teóricos. Mas eles têm razão. Com o passar do tempo a gente vem para a Terra. Pouco a pouco. Né? Professor, sim. Boa tarde. Meu nome é Luciano, eu venho de Caxias do Sul. O senhor já respondeu parcialmente a pergunta. É que eu imagino assim, que se não haja um nível evolutivo confluente, não tem como não ser uma utopia o Estado Mundial, não? Então é preciso que todos cheguem a um patamar. Uma pessoa que é muito egocêntrica ou egoísta, ela jamais pode admitir o Estado Mundial. Então, isso vai ela não admite nem um Estado um pouquinho maior do que ela, porque ela é egocêntrica. Como é muita gente egocêntrica, muita gente bicho, então isso aí demora, né? É natural. Agora aqui, ó, estão me dando aqui. Ironia do destino. Quando jovem, Bruno defendeu o time de penitenciária. Destaque de escolinha aos 16 anos, goleiro fez parte da equipe de funcionário do presídio José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Agora, foi convidado para defender algumas oportunidades da Associação de Funcionários da Penitenciária. Aqui, ó, está a fotografia. Bruno em destaque entre os funcionários da penitenciária. Responsável pela primeira passagem de Bruno pela penitenciária, Edson Alves, o Fera, primeiro técnico de Bruno, lamenta a infeliz coincidência e torce para que o pupilo consiga mudar o destino. Está tudo aqui, ó, está na internet. Bruno foi aluno da escolinha Edson Alves aos 13 aos 16. Os democratas, a base do Democrata de Sete Lagoas, que é o futebol de lá. Vocês veem que a pessoa entra na história, é difícil sair, né? Agora, aqui outra pergunta. A arte pura, como a música erudita ou qualquer segmento artístico puro, não seria um caminho interessante para o desenvolvimento da razão? Não! Chega! A arte é desesperada. Tem fato. Ajuda, mas não resolve. Não é por aí. Se a arte já tivesse melhorado, o mundo era outro. Gente,
Arte, dizem que foi o seguinte, que o Adão viu a Eva e falou com ela, vou melhorar uma mecha no seu cabelo. Isso já era arte. A reação da Eva. Isso antes de ver a serpente. Entende? Então, veja, a arte começou assim, entre Adão e Eva. O negócio é muito bravo. Agora, ó, Revista Consciência, volume 12, número 2, abril, junho de 2008. Título, Programas Parasociais, Base Teática para o Estado Mundial. Por favor, passa aí para cima, que vai dar lá na mão do João. É isso que você está querendo, aí vai ajudar o processo. Nosso negócio aqui é tudo no... Acá, toma lá, mas a gente acaba chegando lá. Pode falar. Continuando aí no assunto do Estado Mundial, a gente está fazendo força aí, a Unicim principalmente, com o negócio da governança, isso tudo, né? Mas o que o senhor acha que pode ser o próximo passo para a gente começar, para o negócio do proto-Estado Mundial, para a gente começar a dar exemplo com relação a isso aqui? Fazer a Cognops. É o que nós estamos tentando fazer. Isso tudo aqui já é visando isso. A Cognops é implantar a democracia pura. Você veja, o professor Vasconcelos, ele já admite que aqui nós podemos fazer isso. Por quê? A democracia pura já existiu em determinadas épocas na história humana. Então, o problema nosso é de repetir aquilo que foi bom. De modo que eu acho que vale a pena, sim, a gente pensar nisso. Agora, ó, o Estado Mundial, talvez era o caso de eu ler aqui para vocês, aí o que se interessa por isso, o problema é o seguinte. O que eles acham que são as coisas difíceis? Os pobres poderes. O governo mundial precisa ser justo e democrático. As leis locais, a Constituição Mundial seria mínima para que as diferenças culturais não fossem tratoradas, quer dizer, passar por cima, um ciado ao outro. O Parlamento Global, o número de deputados, ó, esse aqui está tudo errado, porque está falando em deputado. Tem que acabar com a representação assim do jeito que é feito. Esse aqui está por fora, por exemplo, esse aqui está furado. Né? Parlamento Global, besteira isso aí. Agora, Câmara Municipal de Deputados, é outra bobagem. Chora a China, as coalizões internacionais, isso aí pode ajudar. A União Sudeste Asiática, a Europa, os principais países, a América Latina, a Arábia, os principais países, a África Ocidental, isso tudo tem sua razão, isso pode chegar sim. São segmentos para chegar lá. Moeda única, aí que eles falam que acabando com a moeda, como é que fica? Você já pensou os judeus? Liquida com os judeus, na hora. Entende? Agora, exerce um comando só. Tem que chegar num ponto que tem que ser isso. Por exemplo, os Estados Unidos, ele não é o xerife da terra, eles já são. A primeira demonstração do Estado Mundial é os Estados Unidos. Eles estão comandando isso há muito tempo com a supremacia. É uma verdadeira ditadura do Pentágono. Aquilo é uma vergonha. Olha o que o Bush fez. Invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque. O que é isso? É Estado Mundial já. Mas só que tem que patológico, vindo deles. Que é o país, os Estados Unidos, é os Estados Unidos e Israel. São os países mais belicistas que existem na face da Terra. Vocês sabiam que o Estado de Israel é um pouquinho de gente. No entanto, ele é o 4º ou 5º maior exército, mais forte que tem, belicista da Terra. Então, como é que fica? O mais forte atualmente é os Estados Unidos, como vocês sabem. Então, veja, forças do bem. Os militares sob a sua autoridade, representados por todos os países, iriam muito além das alianças de hoje, como a OTAN. Tem que ser muito maior do que isso. Agora, golpe militar. Mas tem o outro lado. É impossível garantir que as forças mundiais não dêem um golpe de dissolvam o parlamento. Isso tudo é besteira. Tem que chegar depois disso. Ele aqui ainda está falando ainda muito embaixo. Muito no início do princípio do começo. Falta muita coisa para chegar. Agora, é que é interessante a gente já ver que tem gente já falando com detalhes, já está aí. Eles já estão com medo. Se essa revista traz isso, que é uma revista de notícias populares, né? Super interessante, é um negócio da classe C, D, etc. Agora, o que se passa? Se ela já traz isso aí, é porque já tem gente graúda que já está com medo da ideia. Por quê? Por causa da supercomunicação.
A supercomunicação vai trazer o assunto do Estado mundial e da cosmoética cada vez mais para todo mundo. Claro do que eu estou falando. Daqui 50 anos vocês vão ver o que eu falei. Cosmoética, Estado mundial, democracia pura, isso vai ser muito mais falado. Tudo devido ao quê? Devido ao processo da supercomunicação. Essa revista é a última da Super Interessante? Está nas bancas. Agora, o Estado Mundial ele vai partir da globalização, uma globalização para frente cosmoética. Mas a globalização, já existe saiu a globalização, embrião. todo mundo mete o pau. Desde que saiu, eu falei assim, a globalização veio para ficar. Não adianta meter o pau. Relaxe e aproveite, dá um jeito de ver o que é que faz. Porque isso não veio para morrer. Cedo ou tarde vai acontecer. E eu ainda tinha falado, a União Europeia vai ser um fato. Eles vão se unir. E só. Muito antes de eu lançar o Projeciologia, a gente já falava isso. E a União Europeia... Agora veja, a União Europeia, os países já não juntaram. Todo mundo falou que aquilo era impossível. Fizeram até o euro, falaram que era impossível. Tudo eles falam. Isso é igualzinho aquele negócio que eu trouxe uma vez na tertúlia, lá na outra sala, um dos nossos amigos aí, falei com ele, vamos trabalhar para a gente fazer aqui o shopping center. Muito antes de aparecer em qualquer shopping. Eu falei assim, shopping aqui é impossível, não vai dar certo. À frente de todo mundo, você lembra? Hoje ele está participando lá do shopping, povo mesmo. Lá em Portugal, há muito tempo, algumas décadas, eu cheguei lá e falei assim, ó, aqui ó, eu fiquei sabendo aí, vim lá dos Estados Unidos agora, e aqui em Lisboa eles vão instalar shopping center. Aí os portugueses todos levantaram contra mim, mas aquele monte de gente ficaram em pé, foram atrás de mim. Que negócio é esse shopping center que você está falando? Isso aqui é impossível, aqui em Portugal não dá certo. Vocês vão ver. Uma outra viagem que eu fiz, estava começando o shopping lá das Amoreiras. Aí eles falaram, não, isso não vai dar certo, vai dar tudo para trás. Eu falei assim, a próxima viagem que eu vim, eu quero encontrar com vocês aqui no sábado. Quando eu cheguei no sábado, nas Amoreiras, não tinha lugar, tanta gente, estava gente pelo ladrão, tudo quanto era lado. Quer dizer, o povo que é fanático defende as ideias cegamente, não vê nada com lógica. Se você entra e vê os fatos com lógica, você engole tudo quanto é fanático, não sobra um. Agora, com o tempo, você ganha, não tem saída. As Amoreiras, lá em Portugal, o povo ficou até com medo. Eu encontrei depois com uns que não apareceram lá, falei, como é que é? Vamos lá, comer um bacalhau, lá no shopping, agora, um bacalhau. Você lembra do Corte Inglês, né, Valdo? Lá da Espanha, que depois também foi em Portugal, foi aberto. Mas eu li faz pouco tempo que agora, a causa da crise, ia fechar o Corte Inglês da Espanha. Isso aí não, mas o Corte Inglês é uma potência e lá tinha muita pois coisa atrapalhada, então, preços altos, uma opção de coisa. Não, mas sempre... Coisa, não é que tinha Pellerini, que eu fui lá para comprar Pellerini para dar de presente. Mas fechar o Corte Inglês é uma demonstração da situação. Mostra que a Espanha está no buraco. Exatamente. Isso aí. Não há dúvida. Que é uma potência enorme. Fechar o Corte Inglês, e ninguém pensa que uma coisa assim pode... El Corte Inglês. Valdo, agora, a União Europeia, que é o maior exemplo atual de união de Estados, tudo é econômico, mas também tem uma governança política. Agora, paradoxalmente, aconteceu numa região de grandes conflitos na Europa, de Primeira e Segunda Guerra. É um paradoxo. De fazer união. Outra coisa, só do que já houve até agora, é o máximo. Então, isso é o máximo. Gente, União Europeia, euro, isso tudo é um triunfo para a Terra. Agora... Gente, Europa, nós estamos falando da Europa, o lugar que mais já matou a gente. Primeira, Segunda Guerra. Uma boa Guerra. parte de vocês, em vidas anteriores, vocês mataram gente lá e morreram lá também. Morreram e mataram. Agora veja, unir os países, acabar com fronteira, fazer uma moeda só, isso é o máximo. Máximo. A gente que, se vocês lembrassem mais de vidas anteriores, vocês iam ficar, esse é que é entusiasmo, muito mais do que torcer para o México ou para o Brasil. Muito mais. A União Europeia.
O negócio é muito mais sério. O Valdo agora... Pois é, mas você já falou que sério. Você já falou que a Reurbex que é responsável pela União Europeia, mas ali deve ter mexido muito. Há muitos anos. Eu cheguei a escrever, tem coisa minhas antigas falando desse processo, sobre o problema da União Europeia. Vai ter um Estado só. O povo falava, todo mundo ria na sua cara. Agora veja, o negócio começou foi em 92, não é isso? Já tem 18 anos, gente. O negócio está aí firme. Agora, eu acho que eles erraram, eles foram precipitados. Eles ficaram muito entusiasmados com as coisas, aumentaram muito os países de qualquer maneira. Aquilo tem criado problema. Desde o de uma rastricha, que o negócio deu para trás. Tem umas coisas esquisitinhas. E criou um problema tem umas coisas aí esquisitas. Por exemplo, esse negócio também deles ter lá umas certas bases na Bélgica. Entende? Tem coisa na Bélgica, isso aí não é bom. A Bélgica não é um país bom para essas coisas. É um país que tem tudo e não tem nada. É uma coisa esquisita. Alguém já estudou o que é a Bélgica? Veja bem o que é a Bélgica. A Bélgica tem... Vale a pena estudar a Bélgica política. 3 línguas, 3 culturas. Meu cunhado é da Bélgica. É tudo esquisito. Lá é e não é. É igualzinho espiritismo. O que é espiritismo? É e não é. É filosofia, é religião, entende? É ciência. A parte flamenga não se dá com a parte francesa, ali então, tudo separado, outra língua, tudo, cultura. É muito esquisito como é que foi fazer o negócio. Eu tinha que fazer, né? Mas isso tudo vai mudar também com o tempo. Tem uma opção de coisa assim nesse sentido. Já houve roubo no povo da União Europeia. É natural, é a natureza humana. Tem que fazer força para acabar com isso, né? Pouco a pouco eliminar. Eu não sei, não. Eu não sei. Quem sou eu, prima, para falar? Examinar. Tem que ver. Entende? Professor. Talvez o ideal seria escolher, por exemplo, uma daquelas cidades que foram massacradas pelos nazistas ou na Segunda Guerra. Um desses lugares para chamar a atenção. Pois é, uma coisa na Polônia, por exemplo. Para chamar a atenção cada vez mais. Agora, tem cidade lá formidável, né, para essas coisas, mas também hoje está muito assim, tem muita gente, né? Viena, por exemplo, é fora de série. Mas não dá certo. Tem muita coisa também. É difícil de ver. Mas, por exemplo, o que eu estou falando não é a cidade, eu falei Bélgica. A região toda. É um país. É um senhor problema, isso aí. Mas tudo tem sua razão. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a União Europeia, o povo ainda não estuda historicamente a União Europeia. Ainda não deram o valor que devia. Eu acho que tem que estudar isso mais. E devia estudar agora, enquanto tem muito documento, que as coisas estão tudo aí, para ver como é que isso foi feito. A União Europeia, gente, para mim é um marco extrafísico na Terra. Eu sempre julguei isso. É o máximo. Eu vim para cá porque aqui tem 3 fronteiras, mas é praticamente como se não tivesse. O ideal era acabar com isso, acabar com as fronteiras. Então vamos ver o que eles vão fazer com esses países das Américas, para formar uma coisa só. Então, ontem a gente foi... Agora, com esses americanos que são comandados pelos judeus, não tem jeito, né? Tem que mudar. Eles não conseguem, por exemplo, a hora que fizeram a ONU, colocaram a ONU em New York, para eles poderem mandar para anular a ONU. A ONU não tem força nenhuma, não tem voz ativa, não tem nada. Ontem a gente foi na Argentina, então eu tive o desprazer de ver que além de mostrar a carteira na Argentina, agora você tem que mostrar no Brasil também. Aí você anda lá, por exemplo, na Itália, a gente foi para a Eslovênia, Croácia, você não mostra mais nada de documento, não mostra mais nada. Mas aqui é devido ao contrabando, né? Tem que ver a Cidade Leste, é o Paraguai, em parte eles têm razão. Aí eu fiquei assim, gente, como é que pode, né? Agora tem que mostrar do Brasil e depois da Argentina, lá está assim, eu tive lá um dia desse para ver isso. Agora, ó, mas aí tem uma vantagem, o processo da alfândega lá, nossa, melhorou, que era péssimo antes. Agora não, eles não quiseram ficar por baixo da Argentina, fizeram um negócio mais ou menos igual. Já melhorou muito. Isso é o máximo, eu acho que é bom, é positivo.
Ah, mas eu acho que é atravanca a mata. Isso está começando, Rosa. A gente tem que dar desconto em tudo que está começando. Um menino, quando começa a engatinhar, você não pode exigir que ele pegue uma bicicleta e saia andando. Não dá. Tem que ir devagar. Mas eu acho que o caminho é por aí. Está melhorando. Agora, vamos ver o que, é que vai dar. Professor. A alfândega melhorou. A do Brasil. Era péssima a situação lá. A gente tinha vergonha. Hoje eu não vou ter mais vergonha. O negócio está igual. Está tudo iluminado, estão pedindo as coisas, estão vendo um lado do outro. Por que só a Argentina ia fazer isso? Tem que ser igual. O ideal seria ter algum tempo, né, uma zona de livre comércio aqui, né, uma determinada área, mas o problema é que vocês fizeram isso agora. Possibilidade disso, fazer o livre comércio do jeito que tem lá no norte, na Amazônia, Manaus. Zona Franca. Já estudaram isso tudo, mas ainda não deu jeito. Porque dificultaria a fiscalização ao contrabando, né? Porque teria mais pontos. O que é mais engraçado nisso é que os interesses não são só dos 3 países que tem aqui geograficamente, não. Tem interesse de tudo quanto é lado. Os judeus, os americanos, os chineses. Tudo tem interesse na história. É muito esquisito isso. Tudo por causa do processo de comércio. Professor. O comércio não é fácil. Agora, a União Europeia, estava vendo que hoje tem 27 países membros, 3 em negociação, 3 em pré-negociação. Agora, nessa lista de novos possíveis entrantes, não está nem a Suíça, nem a Rússia, nem a Noruega. Não. A Suíça, como sempre, para mim, como diz um amigo meu, fala assim, eu gosto muito de Suíça, tenho até amigo, eu também tenho amigo na Suíça, mas são os maiores ladrões da paróquia. Né? Na terra... maior que a Suíça, eu não vejo ninguém. Você vê? Le Crédit Suisse. Professor. Eu estive lá para ver o cara que morreu num desses bancos, para ver a viúva dele. Eu vi o ambiente como é que é. O cara dessomou, estava lá em casa, no escritório dele, a mulher sustentando o negócio, a coisa toda. Agora é lógico, eu não fui perguntar se eram judeus ou se foram judeus nas vidas anteriores. Né? Tá na cara. Negócio tudo assim enrolado. Outra coisa, você sabia que a Suíça é um barril de pólvora, né? Por baixo da terra, tudo está cheio de arsenais, tudo quanto é lado. E você sabia que todo mundo lá, até um cara de uma multinacional dessa, ele é obrigado a passar 2, 3 meses todo ano como militar. Então, se ele é da Marinha, ele vai 3 meses para o mar, ser marinheiro. Chefão. Senão ele não... Isso é lá de cantão suíço, aquelas coisas todas. Desiste que seja. No entanto, como é que fica? São da paz. Entende? Civis pacem para bellum. Quer dizer, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. É isso só que eles pensam. Quer dizer, o troço antigo está superado. Por que o Mercosul não vingou, então? Como é que é? Por que o Mercosul não vingou? Com o Lula, esse povo chave, você acha que isso vai melhorar? Antes, ele já é antes. Tem que superar esse povo. O PT não deixa, né? Esse povo. O Lula só pega marginais. Eu ainda não vi o Lula falar nada desse goleiro. Já falou, gente? Que ele só vai para defender os fracos, quer dizer, os frascos e comprimidos. Ele defendeu algum frasco e comprimido atualmente aí do goleiro? Está esquisito, né? Porque tudo ele é. Ele só pega o rebutalho da política internacional. E todo mundo está vendo isso. Outra coisa, vocês já viram a piada que está saindo em Israel sobre ele? Vocês já viram a história? Tem gente aí que viu, examinou tudo com calma. Está na internet. O negócio é terrível. O Lula virou palhaço para os judeus. O negócio está lá, está na internet, todo mundo está vendo, etc. Tal. E outra coisa, tem uma lógica terrível as piadas que os judeus fizeram. É bom a turma aí que se interessar, dá uma olhadela nisso. Agora veja, eu vi também dizendo que ele foi falar do Brasil, que ele estava bêbado agora essa semana. Alguém aí viu isso? Disse que ele estava bêbado, então falou uma porção de bobagem a respeito do Brasil sobre turismo. Não, mas essa foi bobagem assim de bêbado. Todo mundo viu. Eu não sei se os jornais vão trazer alguma coisa nisso, porque está todo mundo comprado, igual o Carta Capital, né?
Carta capital, está aqui, ó, compra. Aí o nosso amigo trouxe os dados para a gente ver. Número anterior do carta capital. Por que é que eles estão aprovando a nossa amiga? Isso aqui, ó, eles trouxeram o carta capital, veio o negócio agora, falando sobre por que eles aprovam a nossa amiga. Mas tá, é noutra. Agora, aqui tem os processos da revista anterior. Então, tem um processo já a favor do Lula, as coisas todas, um monte, porque há muito tempo que eles estão fazendo isso. Tudo falando, etc., tal, por todo lado. Agora, o que é que se passa? Existe aqui a Carta Capital, um processo da Caixa e problema da Petrobras. Tudo dinheiro para manter a revista. Está aqui, ó. Olha o tamanho da capa, só para vocês terem ideia, Carta Capital. Por isso que o homem chegou na outra agora e falou, por que estamos apoiando a Dilma? Isso aqui é a maior prova da situação. Isso é o Brasil. O problema é a gente ser sincero, apoiar as coisas, mas sem estar ganhando dinheiro, né? Não precisa de ser pago para isso. Agora, esse problema pago vai ter. Tudo é uma coisa para a gente começar a pensar. Está tudo aí, são fatos. As revistas estão aí, eles mesmos estão publicando. Professor Valdo, I would like to go back to the question of the UN and finding a neutral country. Is that ever possible? Ela gostaria de entender o processo da ONU, onde seria o local mais neutro para que se pudesse colocar a ONU. A ONU, o ideal seria sair tanto dos Estados Unidos, ou seja, das Américas, e sair também da União Europeia. Ir para um país que seja diferente. Um local totalmente fora, você está entendendo, para apoiar. Por exemplo, um dos lugares melhores talvez fosse a África. Algum lugar na África, porque o povo é mais pobre, precisa de mais assistência. E não tem tanta influência. Não pode ter isso que chama de agências norte-americanas. Pode ter lugar que os americanos dominam. Out from the American influences. Quem é que quer falar aí a você? Então, sobre essa notícia do Lula indo contra o turismo brasileiro. O que é que ele falou? Ele comentou para quem vier para o Brasil ter cuidado se for na Amazônia, porque a jiboia, o sucuri pode te pegar. Se for em São Paulo, pode ir no cinema, mas o seu carro não vai estar mais quando você sair do cinema, vai ter sido roubado. O que mais? Que aqui tem muito homem e mulher, você vai encontrar seu sapo ou sua sapa. Parece que ele chegou... virou mesmo palhaço. É o que o povo lá de Israel fez com ele. Lá ele está bancando o verdadeiro bobo da corte. Parece que a mesma coisa. Mas ele estava bêbado, né? Parece que ele estava meio alterado, não quis ler o discurso, falou de improviso, e toda uma campanha que o Ministério do Turismo tinha feito foi por água abaixo. Ele só leu o último parágrafo. Ele não leu o discurso que deram para ele. Ele não leu. Não leu. Acho que só o último parágrafo no final, porque pediram para ele ler e acabou cedendo. E ele foi embora. Isso é dessa semana, viu? Professor Valdo, mas isso é típico de... Rota do futebol, né? Isso é típico de saideira de governo, né? Típica saideira de governo. Fim de mandato... Fim de mandato... É a saideira. A saideira do governo. Depressão, uma série de coisas. É a cachaça que ele tem que tomar porque está deixando o governo. Quer dizer que da agora para frente é capaz de estar sempre bêbado, né? Vai durar pouco o Lula daquele jeito. Se ele começar a beber mais, porque ele já bebe, está danado. Agora, preciso chamar aquele americano, o repórter, para constatar o negócio que ele falou, todo mundo deu conta, agora, né? Ele vinha mostrar. Ele deve ter ido embora, né? O Rotter, né? Que é o nome dele, Rotter. Ele foi embora. Falou umas verdades aí, fizeram uma pressão sobre ele e caiu fora. Mas, gente, avanço da razão. Vocês estão vendo como é difícil a razão caminhar na Terra.
Não é fácil. Toda hora a gente vê casos desses. Você pega essas revistas de novidade, tudo tem cada tolice enorme. Cada uma pior do que a outra. Não é fácil. E eu estou falando de revista. Agora, se você for ver os blogs, e tem de bobagem na internet, não está no gibi. A própria Wikipedia, você não pode confiar em tudo, tem que dar desconto. Valdo, você pode falar sobre a diferença entre a ASSIM e o acoplamento áurico? Então, por exemplo, assim, se eu chego perto dela e assimilo uma dor que ela está sentindo, isso é uma assimilação simpática ou é um acoplamento áurico que eu estou fazendo? As duas coisas. Os dois? É lógico. Assimilei as energias, né? Acoplei e assimilei. Não, só queria saber, porque ontem eu estava estudando acoplamento, eu achei que tivesse... é saber, não é só fazer assimilação simpática, é saber o que você vai fazer com isso. Tá. O que a energia vai fazer com você, o que é que você está fazendo, daquela origem que saiu a energia, o que vai acontecer com isso, qual a sua influência perante aquela pessoa. Isso tudo tem que levar em consideração. Aí, na hora que agora, depois, vem a desassimilação. Já é outra coisa. Mas na hora que eu assimilo, eu já posso começar jogando uma energia melhor na pessoa para poder ajudar ela a melhorar, por exemplo, no mal-estar que ela está sentindo. Né? Por exemplo, no arco voltaico crânio chakral, a primeira coisa que você faz é assimilar. Sim. Você entra em contato, faz o acoplamento com a pessoa, envolve, se for possível, até um encapsulamento dela com você. E aí você trabalha para melhorar. Tá. Aí você assimilou e trouxe tudo para você. Aí você vai fazer desassimilação de duas pessoas, ela e você. Ah, tá. É uma desassimilação dupla que eu chamo. Sim. Claro, para ela ficar bem, você por exemplo, também. A TENEPS é feita desassimilação dupla a todo momento. A pessoa junto trabalha. com o amparador. É o do tenepsista e do assistido. É feita a desassimilação o tempo todo. Desassim. É uma bidesassim, sabe? É dupla. Ela é duas vezes. Professor, eu queria saber um pouco mais a respeito do ECP3, esse que vai acontecer em Uberaba, porque disseram que o potencial do campo, as questões de campo que vão ter lá não são mais intensas que a do ECP2. São, porque vai mais gente. E outra coisa. Que é da América do Sul. Não, deixa eu explicar. Quando eles fazem isso, eu comecei com esse processo de ECP, e o 3, quem fez o primeiro, tudo foi eu. O caso todo é o seguinte, o primeiro foi feito aqui em Foz. Quando é assim, os amparadores que vêm, eles preparam o ambiente. E geralmente, eu não sei hoje como é que é, mas no meu, por exemplo, a gente não exigia nenhum pré-requisito para a pessoa. Apareça quem quiser. Então, ainda é, né? Então, veja, na hora que acontece isso, o SCP-3 está sendo feito dentro de uma praça pública. Está entendendo? Está tudo no jogo aberto. É uma praça de guerra para fazer assistência. Então, a assistência extrafísica é muito maior do que a normal. Aí muda tudo. Agora, a coisa mais séria é o EPICOM que toma conta disso. É com ele. Tudo depende dele. Ele ou ela, né? Quem faz o SCP-3. Agora, que isso é importante, é. Agora, você veja bem, não tem número nem requisito, não se pede nada. Entra quem quiser. Então, mas por que em Uberaba e nesse momento? Tem uma razão assim? Não, Uberaba que vai ser feito lá mesmo, eu mesmo tinha indicado para fazer o SCP-3 lá, para melhorar a turma lá, o ambiente todo. E Uberaba a gente manda, né? O campo lá é meu, é nosso, da Conscienciologia. Você tem que ver que eu vivi lá há 22 anos. Eu chego lá, eu tenho uma forma holopensêmica violenta dessa vida. Tudo a meu favor. Lá ninguém pode reclamar de mim. Eu só ajudei a cidade, tudo que eu fiz, minha vida inteira. Foi tudo dedicado à cidade. Você veja bem, eu me formo, faço um esforço danado, a pobreza danada, arranjo um jeito, pago meus estudos, aquele negócio todo, me formo e estabeleço um consultório. Valdo Vieira, médico, clínica gratuita. O que você quer? Alguém vai poder reclamar alguma coisa de mim? É só doação, só assistência que eu fiz lá a vida inteira.
Fundei uma série de coisas com os meus amigos. Tem muita instituição lá que eu ajudei a fundar desde o início. Nós estamos lá firmes. A principal é essa, que foi eu que fiz um bairro. Você sabe que lá eu fiz um bairro. Eu falei, eu fiz, porque esse começou tudo do meu bolso. Havia lá um plano. O plano era o seguinte, era um condomínio que eles queriam fazer e vender os terrenos, mas não saía nada para ninguém. Chamava Jardim das Américas. Mas o local, todo mundo metia o pau, que passava muita boiada, que era perto do aeroporto, que fazia barulho, que era perto da exposição agropecuária, que aquilo é um problemão. Eu ouvi aquilo tudo caladinho, cheguei lá, comprei uma série de terreno, levei os postes, entrei no arruamento, começamos a fazer casa, daí a pouco, vai lá hoje para ver o bairro que está lá. Jardim das Américas, quem fez isso foi eu. Esse dinheiro saiu do meu bolso direito, aqui ó, da perna, aonde estava a carteira. Os primeiros 9 postes, eu nunca posso esquecer aquilo, porque eu perdi os livros que eu queria comprar, porque não tinha dinheiro, ou os postes ou os livros. Então eu deixei os livros perdidos, depois fui atrás e não achei. 10 anos depois é que eu arranjei os livros que eu tinha perdido naquela ocasião, não pude comprar. Eles são livros raros que estavam aparecendo na ocasião. E eu tive que comprar poste. Assim, eu comprar poste, é uma vergonha. Mas aguentei firme, né? Não reclamei para ninguém. Fui lá e tal. Através dos postes nós começamos a fazer. As casas todas, as primeiras casas que apareceram lá, tudo foi eu que fiz. As coisas todas. Eu, depois meus amigos, entraram na história, muita coisa e tal. Muito terreno comprado. De cara eu fui construindo, no fim, só num terreno lá tinha 4 casas. Está vendo? Depois nós fizemos lá o centro espírita, depois casas todo lado, depois arranjei uma outra casa para levar minha mãe e outros lugares, e por aí foi, um monte de casas. E o bairro está lá, funcionando, alto nível. Assim de casa e assim de movimento. Um monte de gente está vivendo lá. Eu nem sei atualmente quantas pessoas estão, mas um monte de gente. O bairro é grandão, cresceu muito. Outra coisa, o Chico Xavier, com essas coisas todas que eles estão fazendo, tudo é a partir desse bairro, porque quando ele saiu desse Comunhão Espírita Cristã que nós fundamos, ele foi para outro lugar, mas ficou com uma das casas perto e arranjou lá o centro da prece dele lá, e também tudo é junto do bairro e perto da mata que tem lá. Lá tem uma mata que chama Mata do Carrinho, do jeito que aqui tem a Mata do Buba. E nós estamos fazendo um bairro. E só as coincidências da minha vida. Eu fiz um lá, agora nós estamos fazendo outro aqui. Tudo, lá tem mata e aqui também tem. Cada um faz o que pode. Quer dizer, eu sou bairrogênico. É a vida. Professor, não sei se o senhor já comentou, na trinomiologia, trinomio-cogniciologia, autocogniciologia e paracogniciologia. Eu comentei por causa de uma pessoa que perguntou. Já. A reaprendência nesse contexto, ela seria o foco central dessa recuperação cognitiva? A reaprendência ajuda, mas não é tudo, não. Tem que ser a evolução, reaprendência e consciência-terapia e a consciência, que é para mexer com o conscienciograma. O negócio é adulto. O problema tem que pegar os adultos também. A reeducação tem que pegar os adultos. Então a TEX tem que entrar nessa tal. A reeducação é cada um no seu nível etário, vamos dizer assim. A reeducaciologia é a base de tudo, né? Agora, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Vamos lembrar disso. Há 15 anos ninguém admitiu que nós já temos aqui no bairro da Cognópolis. Daqui 15 anos ninguém vai admitir que já foi construído também nessas áreas, dessas ICs. Então está extremamente ligado a Cognópolis, né? Porque o conhecimento, a Cognópolis, e o surgimento. Por isso que é importante colocar aí o pórtico na hora de entrada para mostrar que a pessoa já entra e já muda. É aquilo que eu tentei fazer o tempo todo aí com o caminho da lógica. A hora que a pessoa chegar ali, ela vai começar a refletir o que tem, é lógica. Cuidado, olha bem o que você vai pensar. No início eu queria pôr estrada da reflexão.
Mas depois falaram, o caminho da lógica é uma palavra mais bonita, então põe, a gente deixou. Porque senão seria estrada da reflexão. Então o cara tem que caminhar pensando. Lá no nosso lar tem as ruas, etc., com os ministérios, etc., não, né? Nosso lar lá tem muito bom. Tudo bem, mas... eu sei. Tem coisa até mais bonita, mais poética, do que isso tudo. Sim, não é assim. Só, é claro. Olha lá, tem um filme que eles vão passar agora. Tem agora em setembro, deve ser lançado. Então ali você tem tudo, mas é filme, né? Fica firme com os filmes. No interlúdio, existe alguma coisa assim, é claro que mais avançada, mas... Não, existe na Viva Consciência. Depois você olha os nomes das ruas da Viva Consciência e das praças. Você vai aprender muito. A Viva Consciência tem nome de praça que é o máximo. Essa questão de nomes, por exemplo, no interlúdio, chega a ter isso aí ou isso aí é todo descartado por lá? Em termos de nome de ruas ou de alguma coisa? Às vezes tem. Aí ainda tem, né? Um lugar que não tinha, que era difícil lá a situação, o Pombal não tinha, não. O Pombal não tinha rua igual aqui. Ele não tinha passeio. Tudo é da base da volitação. Professor, para a ciência, o papel dela nessa questão do avanço da razão, como que o senhor vê isso? Como que o senhor acha que vai acontecer o processo da própria ciência dar esse passo na racionalidade, vamos dizer assim, admitir as coisas? Por enquanto, tudo tem que ser por fora. Eu não admito que eles vão admitir, não. É muito interesse ainda terra a terra. Eles vão admitir a defesa das bobagens dele até morrer tudo. Mas eles não. Tem que ser por fora. Somos nós, assim, ó. O negócio tem que ser por aqui. Eu não admito que a ciência vai mudar assim de uma hora para outra. Não tem jeito. É muito interesse que tem. Os países, a tecnologia não permite isso. Gente, olha as bobagens da tecnologia que cria todo dia. Tem coisa magnífica, mas e as bobagens junto? Tudo que faz, primeiro tem que ver se dá para matar os outros. Depois eles pensam em salvar a vida dos outros. Primeiro, olha bem, toda a tecnologia é levada para a guerra. Como é que eu posso fazer uma bomba para matar os outros melhor? Fizeram até a bomba de nêutron. O senhor comentou que alguns campos científicos, talvez a nanotecnologia, a astronomia... Mas eu já estou escrevendo sabe? Com a precaução de mostrar, previnam-se, o que vão fazer com isso? Olha o Monsanto, olha essas coisas que tem aí, olha o glúten, olha isso, não sei o quê, é um perigo tudo que está por aí. Comer qualquer coisa hoje é um perigo. Até as frutas são tudo pervertidas, como é que faz? Mas o senhor comentou que algumas áreas vão fazer com que os cientistas venham de encontro. É a geniterapia. A gene? É o genoma, essas coisas todas, a geniterapia. Isso aí vai ser sério. Porque o negócio é o seguinte, eles vão começar a brigar entre eles. Os próprios cientistas. Mas qual a área de conhecimento que o senhor vê que eles vão começar a dar razão para a questão da consciência, da questão do extrafísico? Tem alguma área? Astronomia. Astronomia. Astronomia eu acho que tem mais chance. Aí isso é difícil, né, Alberto? A gente tem que ver o que vai acontecer. É difícil entrar nisso. Mas a astronomia é um negócio sério. Porque é paradoxal. Você veja bem, não é paradoxal, não. É bem material. Observa só. Dentre todas as ciências que tem por aí, uma das ciências que admitem mais o processo da projeção é a aeronáutica. Por quê? Porque o cara, quando sai daqui, ele tem mais influência do processo daquilo que eu estava falando aqui, que é a força gravitacional. Isso muda algumas coisas na cachola. Isso a neurociência ainda não chegou lá. A neurociência ainda não estudou a força gravitacional no símbolo, ou em algum lugar da sua cachola aí. Entendi. Eles não viram ainda. Isso aí vai ser sério. Agora veja, você olha que todo grande piloto, ele falou alguma coisa extrafísica. O negócio é seríssimo se você for pensar nisso. A maioria desses grandes caras que escreveram o livro e que eram grandes pilotos de aviões, todos eles admitiram o processo de projeção e saíram do corpo. Entende? Outra coisa, dessas instituições mais avançadas da América Latina que eu fui falar, muitas vezes, que eles me admitiram, foi o ITA. Pensa bem como é que é. Então, veja,
Eu acho que a astronomia vai ter, isso tudo vai funcionar na cabeça desses caras. A hora que começar a fazer as colônias extraterrestres, esse povo sozinho lá. Uma outra coisa também que é bom a gente falar. A hora que fizeram lá aquela unidade brasileira lá na Antártica, o cara estava lá e ele tinha trabalhado conosco no INPE, no ITA, então ele viu um negócio que precisava de ver, porque a mulher dele tinha dado à luz a criança que ele não conhecia, ele saiu lá, na época do inverno, eles não podiam sair naquela ocasião, hoje já sai, mas antes não saía. Então ele saiu do corpo e foi lá e viu. Entendeu? Isso tudo depois, eles levaram um monte de livro meu de projeciologia, está tudo lá nessa unidade, Comandante Ferraz, aqueles negócios todos que tem lá no Brasil. Na biblioteca tem lá, os caras foram lá e viram e falaram para mim depois. Então você veja, esse povo, outra coisa, vieram os russos lá da Rússia e vão para o ITA. Aí viram o meu livro, o povo começou a falar para ele o que era. Eles levaram o meu livro, traduziram só entre eles. O projeciologia todo, que interessava para eles. Porque os russos, de modo geral, é igual aos chineses, eles admitem energia, né, consciencial. O que eu estava falando que era paradoxal é porque a ciência representa o maior avanço da racionalidade e da razão, mas ela barra nesse limite. Barra a mesma coisa, por causa do interesse. Aí entra o processo de dinheiro, o capitalismo selvagem e outras coisas mais. Mas vale a pena pensar, né, em tudo isso. Agora aqui, a arte-terapia não seria o ideal para aquelas pessoas frias que não entram em contato com suas próprias emoções? O que seria o irracional na arte? Mais uma vez, tem paciência, né? Vem cá, ó, você é o seguinte, vai estudar o Malas Artes, é isso? Para ver se melhora. Não vou perder tempo com arte aqui, não. O que é isso? Agora outro, ó. Mas se a arte não desenvolve a razão, por que eu, compositor, artista, estou aqui fazendo pergunta para o senhor? É porque você deve estar em crise de crescimento, companheiro. Às vezes, algum desses caras que estão tentando ver se muda você, para você não ficar batendo pino e repetindo a automimese do seu passado que mexeu com arte. Pensa bem. É o mesmo aí que falou aí. É o da pergunta, a outra anterior aqui. Sabe como é que é? É o mesmo. Agora, o caso todo é o seguinte. Viva a música. Olha a 7ª Sinfonia do Beethoven. Sempre que fala na música, eu falo, né, sobre a 7ª Sinfonia, que assim eles vão entrar na Reurbeck. Que o Beethoven já tinha feito um negócio que aquilo é um Requiem. Ajuda, né? Agora, Requiem também tem um outro moderno que eles fizeram agora na televisão. É no Medical Detectives. Aquela música de fundo deles, sabe? Aquilo é tipo Requiem. Negócio que vai o coração batendo. Aquele negócio, a música seguindo aquilo. Esses é de propósito, para fazer a experiência DNA, sangue, não sei o que é, marca, cabelo, isso, tal. Então eles mostram a cena. Alguém já viu Medical Detectives? Aquela música é tipo Requiem. Às vezes o cara fez, nem está sabendo que é Requiem, porque é música popular. Ele nem está sabendo que é. Tem disso tudo, eu já vi isso tudo, no meio dos compositores, lá no Rio. Tem de tudo. Professor Valdo, o rapaz que lá trabalhava com o nosso amigo era compositor, igual ele, você está entendendo? Em música clássica. Eu já mexi com essas coisas. Uma outra coisa, foi eu que recebia tal música quando eu estava fora do corpo lá, com o Chico e a minha mãe, e a freira levou para os Estados Unidos, a música. É a vida, né? Cada um faz o que pode. Professor Valdo, letra B. Sim. In what way will astronomy bridge the gap from mainstream science to conscienciology? Traduz aí para a turma, que é sempre bom. Eu gosto que ela traduz, sempre para todo mundo escutar, porque ainda não vai ver. Ele quer compreender como a astronomia vai preencher a distância entre a conscienciologia e as demais ciências. Astronomy is going to open the mind of the people because the extraterrestrial planets, because the colonies outside the Earth, colonies, a Lua, Marte, all the planets, you know, it will be good because the people is going to live over there for years, for the rest of the lifetime,
They are alone thinking the things philosophical. So you're saying hundreds of years from now this will happen, or? O senhor se refere a que isto vai acontecer daqui a milhões de anos? Não, daqui 100 anos, 1 century, at least, 1 century. Em 2030, fala com ele, os americanos já vão mandar gente para Marte. Está nas revistas dessa semana aí, estou falando, é 2030, não é isso? Falando. Está nas revistas, está aí, né? Estão falando isso, da americana. Mas quem é que queria falar? Aqui. Você? A patologia, a terceira linha de cima para baixo, ou de baixo para cima, eu quero entender como que o fato do avanço da razão, da lógica e da autorreflexão anula os instintos. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Com a Kátia, com o João, com a Magali, com o Loche. Foi isso. O Adélio. O que aconteceu? Eu não Como é que nós conseguimos conviver sem ninguém meter a faca na barriga do outro? É isso aqui. Porque os demais, não, psicossoma, os outros eu entendi, professor Valdo, assim como é essa ação. Agora, em relação aos instintos especificamente, fica mais difícil de entender. A hora que a pessoa começa a pensar mais, ela diminui o processo de instinto. Por quê? A psicomotricidade dela fica enfraquecida. Ela já não dá mais valor para o músculo. O processo é o bíceps. A nossa luta maior hoje é contra o bíceps. Mas não é o bíceps do outro, é o nosso. É o seu braço. Tudo é na base do soco, do bíceps. Atualmente é na base da ponderação, da reflexão, da lógica, da racionalidade, da interassistencialidade, da ajuda aos outros, da cosmoética, quer dizer, uma moral que ajude a todo mundo fraternalmente, quer dizer, cosmoética. Então isso muda, não tem jeito. Então o mental soma... Outra coisa, é muito mais gostoso viver com cosmoética e racionalidade do que com bíceps. Sim. Mas a pessoa tem que chegar e ter essa experiência. Se ele não tem, ele não pode comparar uma coisa com outra, ele não sabe. Então a hora que começa, muda tudo. Eu já vi gente mudar da água para o vinho. Sabe aonde? Na cadeia. Porque na cadeia eu trabalhei com muita gente. A hora que você começar a trabalhar com certa pessoa, mas nada de colocar evangelho na cabeça da pessoa, isso é besteira. Senão ele fica fanático dos evangelhos. Então um monte deles estão fazendo isso. O problema é fazer ele pensar bem. A maioria desses caras gostam de pensar e quando eles saem da cadeia, eles querem estudar direito. Principalmente o direito criminal, que é para defender outros, para não passar nas coisas que eles passaram. Eu vi vários desses em Minas Gerais. Entendeu? Que às vezes tem muita gente que é condenada, você sabe disso, você é advogada, sabe da história. É muita gente que é condenada inocente. Dentre esses, tem uns que se revoltam, ficam piores do que o maior algoz que tem por aí. Agora tem outros que não. A hora que acontece aquilo, eu falo assim, não, agora eu tenho autoridade moral para expor a situação. Eles começam a trabalhar com isso. Se ele não consegue fazer nessa própria vida, ele faz na próxima. Isso vai ajudar tudo. Então, por exemplo, aquela pessoa que é condenada inocente, tem sua razão de ser do passado dela. E aquilo ajuda o futuro imediato dela também. Professor, isso tem relação com o que o senhor tinha trazido sobre o domínio da parafisiologia, porque a instintual é algo que ele já vem, ele tem uma reação. Eu falo que as reações. Devia estudar bastante o problema da fisiologia, das funções do corpo humano. Isso pode ajudar demais para a pessoa entender mais, ter uma visão panorâmica mais ampla, cosmovisão da realidade da pessoa. E o mental soma ele pode propiciar esse autodomínio, autocontrole fisiológico e parafisiológico. Aquilo que eu falo aqui, ó. Sim. Eu posso falar aqui, ó, estou todo entusiasmado, ó, mas eu não. Estou na minha. A adrenalina é um processo da suprarrenal, tá certo? Hoje eu estava falando, parece que o povo não sabe muito bem disso.
A endorfina é um processo, parece que é da hipófise, não sei como é que é. Tem um que é de um, outro é do outro. Então agora você veja bem. Nós estamos mexendo com essas glândulas o tempo todo. Agora, o psicólogo devia saber disso com mais apuro. Quais são os neurotransmissores, etc. Uma outra coisa boa que eu tenho falado para a turma de psicólogos estudar é a neurociência, a neurologia. Isso também é uma boa coisa. Para ampliar isso aí. Eu acho que os cursos de psicologia deviam ser ampliados. Agora, eu não fui estudar psicologia por causa disso, porque a reitora lá falou para mim, não, isso aí está muito fraco, senhor. Waldo, só para chancelar isso que você acabou de falar da pessoa na cadeia, tem aquele filme Redenção, né, do William Tuck, que ele criou as gangues nos Estados Unidos, uma das principais gangues, ele é preso, e lá ele começa a reverter o caso e começa a escrever para as crianças, né? E foi bem o processo da reflexão. Alguns casos desses, pois é. É importante isso aí que você está falando, não há dúvida. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a racionalidade coloca a pessoa buscando o que dá mais efeito, o que dá mais resultado. Então, ela acaba chegando na prioridade. Se ela chega na prioridade, ela vai acertar mais. Então, o problema nosso de discernimento se amplia. Ampliando, há uma comunicação daquilo. Uma pessoa com discernimento começa pelo seguinte: tudo que ela faz melhora. Tudo que ela faz para si melhora, mas tudo que ela faz para os outros também melhora, porque ela tem discernimento. Então o discernimento seria a melhor coisa arrastante, ou comunicativa, ou contagiante que podia haver. O que pode haver, talvez seja o discernimento. Então, você dá um banho de discernimento em torno de você. Isso seria o ideal para todo mundo. Agora, você pensou, o dia que juntar uma porção de gente com mais discernimento, aonde nós vamos chegar? É assim que vai caminhar para o Estado Mundial. Não tem outro jeito. Então, o processo, antes de mais nada, é discernimento. É saber distinguir o que é o melhor, o que é o avançado, o que é o ideal, aquilo que interessa para nós todos. Por exemplo, o que aconteceu com esse goleiro? Falta de discernimento. Não tem discernimento nenhum em tudo que ele fez. Mesmo depois, ele continuou falando besteira. Outra coisa, só aquela pose dele mostra que está faltando discernimento. Outra coisa, ele falou que não, ela vai aparecer, eu também quero ver o que vai. Falta de discernimento em tudo. Outra coisa, ele agora falou, saiu lá na televisão, que ele está arrependido das companhias que ele arranjou no Rio de Janeiro. Ele não está arrependido de nada, só das companhias que ele arranjou. Veja, não há discernimento em nada na cabeça do rapaz. Agora, o rapaz parece que tem 2 metros de altura, né? É isso? Tem 2 metros de altura, anda emperdigado, assim, é um homão, é forte, chefão. Ele tem razão de ser o capitão do time, um grande cara. Mas veja, a cachola, como é que eu chamo? Bambu vestido. Total, ele é clássico do bambu vestido. Quer dizer, o bambu não tem cérebro. Entendeu como é que é? Professor Waldo, a paradoxologia vislumbra a reeducaciologia? A paradoxologia, o que Sim, tem? vislumbra a reeducaciologia? Eu não estou entendendo nada que ela falou. Vislumbra? Sim, a paradoxologia. O que tem? Não, o paradoxo vislumbra é mostrar as coisas paradoxais, ou seja, mostrar o discernimento. Uma coisa tem relação com a outra. Isso é discernimento. Mas eu pergunto... Olha, a maioria de tudo aqui, por exemplo, binômio, paradoxo, você está entendendo? Esse antagonismo, tudo isso visa ampliar o discernimento das pessoas. É discernimento. Discernir é saber distinguir uma coisa da outra. Mas o paradoxo não se explica muitas vezes pelo conhecimento. Sim, mas é igualzinho, por exemplo, o processo oximorônico, o oxímoro, o oximoro. É a mesma coisa também. A contradição, por exemplo, tudo mostra. Agora, é reeducação, não há dúvida que é. Tá certo?
Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 70 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos 3 recados. Neida, CIP e IPC, Cristiane, curso de definição de especialidade pessoal, Sandra, terceira jornada da Parapercepciologia. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida a todos interessados, tertulianos, teletertulianos, a participar dos próximos CIPs que estão previstos para Foz do Iguaçu e Cascavel. O CIP é um curso integrado de projeciologia, um curso de entrada para quem tem interesse em aprender mais a respeito da projeciologia e da conscienciologia. A próxima turma, que vai ser em Foz do Iguaçu, está prevista para o dia 30 de julho, até o dia 2 de outubro, no horário das 8 às 13h30. E a turma prevista para Cascavel inicia dia 31 de julho a 29 de agosto. Esses 2 CIPs terão preços promocionais, tanto para alunos novos como para alunos reciclantes. Para quem tiver maiores interesse, buscar informações pelos telefones 45 3028 0282, ou 45 2102 1448, ou ainda no site www.iipc.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal. É um curso que envolve 4 instituições e 4 disciplinas. Envolve a conscienciometria, a proexologia e a sociometria, visando, então, aos interessados na definição da sua especialidade de proex, de programação existencial. Então, esse curso vai ser realizado em 4 meses, em 4 módulos. Tem início nos dias 6, 7 e 8 de agosto. A data em setembro é 11 e 12 de setembro, 2 e 3 de outubro e 6 e 7 de novembro. É um curso multidisciplinar, tem como os professores Laênio Loche, Flávia Guzzi, Simone Zolê, João Paulo Costa, Milena Mascarenhas, Cristiane Ferraro e os EPICONs Pedro Fernandes, Hernande Leite e Cristina Aracaki. Tá? Maiores informações e detalhes na recepção do CAEC. Boa tarde a todos. Nós viemos aqui para reforçar o convite, agora para essa sexta-feira, dia 16 de julho, do curso Mega Fenomenologia e Despeticidade. É um curso inédito do professor Valdo Vieira, que vai começar às 8 horas da manhã no Tertuliário. Nesse mesmo dia, inicia a terceira jornada de Parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas, que vai do dia 16 a 18 de julho. Nós fazemos aqui um convite especial aos participantes das dinâmicas parapsíquicas. Nós temos um desconto especial para os alunos que participam das dinâmicas parapsíquicas. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, por favor, pode se dirigir à recepção do CEEC. Então, para maiores informações, o telefone é 45 3525 2652. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é relação com SIM com CIEX, especialidade Conviviologia. Obrigada e boa tarde a todos.